Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 3 e 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado a raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, e nós, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que lhe é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso pagamento. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou mais sobre todas a de lançar João no cárcere, ou seja, Herodes prendeu João, E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de... Este era filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei. Este Simei era filho de José, e filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melá, filho de Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, este era filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arnim, filho de Esrom, este filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã,
Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, Sem, filho de Noé, Noé, filho de Noeque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então veja que Lucas, irmãos, ele traça a árvore genealógica de Jesus até Adão, para provar que Jesus, ele era sim da raça humana, 100% homem, 100% Deus. Agora, meus irmãos, o capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e o fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevado, mostrou-se um monumento todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser, porquanto se prostrado me adorares. Tudo isso será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarão ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos e por liberdade aos oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu toda a escritura que acabei de ouvir. Todos os que davam testemunho se maravilharam das palavras da graça que saíram dos seus lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis o Provérbios: médico, cura a ti mesmo. Todo o que ouvimos a ser dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e levantaram até o cimo do monte, o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e estava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares e circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, diferentes moléstias, nos traziam, e ele lhes curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e
instavam para que não os deixasse. Porém, ele lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então, meus irmãos, relatando aqui eventos do ministério terreno de Jesus, né? O ministério de João Batista, o início do ministério de Jesus, muitas curas, libertações, milagres, prosseguindo assim, né? Lendo agora em Lucas, o ministério glorioso terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado por assistir. Peço aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos também possam se inscrever no canal, possam compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.